Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, os seios que nunca amamentaram. Então dirão: montanhas caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos, pois fazem assim com a árvore verde o que acontecerá quando ela estiver seca. 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Amém? Podeis vos assentar. Amados, esta palavra vai falar da crucificação do Senhor. Todos conhecem muito bem esta passagem. Jesus estava orando no Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando os soldados o levam preso ao julgamento. E aqui já no caminho do Gólgota, quando Jesus está levando a cruz, eles encontram com um homem, Simão, Cirineu, e coloca sobre os ombros de Simão a cruz de Jesus que ele estava levando. O que eu quero comentar com você nesta noite é a cruz de Cristo e a nossa cruz. Existem 2 coisas importantes para nós dentro desse texto. A primeira, a cruz de Cristo. Simão, ele pega a cruz de Cristo, leva até o monte, até o lugar chamado Caveira ou Calvário, e entrega aqueles algozes para que ali crucifiquem Jesus. E é interessante porque depois que ele entregou a cruz de Cristo, ele continuou levando a sua própria cruz. A Bíblia vai dizer que aquele que vem após o Senhor deve tomar da sua cruz e segui-lo. E nisso eu quero compartilhar com você nesta noite. Porque a cruz de Cristo, ela tem algo tão importante na nossa vida. E eu estava hoje analisando um texto. E esse texto diz assim, lá em Malaquias capítulo 3, no verso 6. Ele diz assim: é de fato, eu, Deus, não mudo. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Eu estava esses dias na escola dominical comentando isso com os irmãos. O mundo evoluiu. Todo mundo conhece a história contada por Charles Darwin. O criacionismo, a evolução. Ele não estava tão errado quando ele disse isso. Porque o mundo evoluiu mesmo. As coisas evoluíram. Existem alguns erros na teoria dele. Não vou comentar isso aqui porque não é pertinente o que nós estamos falando. Mas essa evolução que chegou ao mundo fez muitas vezes nós esquecermos de Deus e achamos que Deus mudou. E Malaquias vai escrever no final do livro dizendo: de fato, é algo concreto, é algo que não tem dúbia palavra, é algo que não muda o seu significado. Ele diz: de fato, eu, o Deus, não mudo. Então não há mudança, não há variação em Deus. E quando nós olhamos aqui, nós começamos a perceber que Jesus estava nessa caminhada, ele também não mudou.
que ele é imutável. Mas aí ele toma uma cruz por amor. Hoje, na escola bíblica dominical, foi falado sobre graça, o favor imerecido, a graça que nos alcançou, que não tínhamos o direito, que estávamos destituídos do reino de Deus por causa do pecado. Mas o Senhor entregou o seu Filho para que morresse por nós. E aí ele pega uma cruz, caminha sobre a cruz, levando naquele caminho tão difícil, sendo tido como um homem criminoso, sem valor, sem significado algum para o ser humano, e lá ele é crucificado. A sua morte de cruz tem um significado muito grande. A primeira ocasião da cruz de Cristo é que a cruz de Cristo, ela cancela o pecado. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 14 e 15, ele vai dizer, tendo cancelado e escrito de dívida, cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que estava contrária às ordenanças, a qual nos era prejudicial. Você tinha uma dívida, nós tínhamos uma dívida que estava sobre o poder da morte, uma dívida em que a morte disse: olha, tudo isso aqui eu vou levar e ninguém mais vai ter vida após a morte. Uma dívida em que o inimigo já olhou e disse assim: todos são meus, ninguém tem mais direito de nada. Mas na cruz de Cristo, por intermédio do seu sacrifício, a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos irmãos de Colosso, que a dívida, o que estava escrito, a cédula que estava escrito, dizendo que você não tinha direito, pela cruz de Cristo, ela foi rasgada, ela foi apagada, ela foi exterminada da sua vida, e agora você pode dizer: eu tenho vida em Cristo, e uma vida após esta, com Ele na eternidade. Aleluias. Ah, pastor, mas é só isso? Não. Ela removeu a culpa inteiramente. E o que me chama a atenção muitas vezes é porque quando a gente fala da cruz de Cristo, uma palavra que não tem muito ibope, ela não se torna muito dócil, ela não se torna muito favorável. Mas eu quero que você nesta noite pense um pouquinho. Jesus estava lá no Getsemane, orando com os discípulos. A Bíblia vai dizer que ele sobe após a Páscoa, após comer a ceia, ele sobe para orar com os discípulos. E diz que quando ele estava orando, a sua aflição foi tanta, que as gotas de suor que do seu rosto corriam, foram se transformando em sangue. Amados, alguém aqui já furou o dedo alguma vez com agulha? Eu vou falar de uma agulha. Alguém já furou? Dói demais, né? Dói muito, gente. Dói muito. Quando você toma uma vacina, quando você toma uma injeção, você já sente que isso dói. Eu quero que você pare para analisar agora, porque Jesus sabia o que era uma morte de cruz. Ele sabia. A morte de cruz era muito comum naquela época. Quando uma pessoa era condenada, Jesus não tinha passado a primeira Páscoa com os discípulos. Jesus tinha uma tradição, ele conhecia a Páscoa, ele já tinha comido a Páscoa com a sua família, e era tradição naquele tempo julgar alguém
E neste julgamento, aquele que ficava condenado à morte, ele era uma morte de cruz. Jesus sabia que a morte de cruz era dolorosa. Jesus sabia que alguém ia pregar, aleluia, um cravo na sua mão, aquilo ia transpassar a sua mão. Eu quero que você pense aí, quando você fura a sua mão com uma agulha, quando você toma uma injeção, que isso penetra no seu corpo e já é doloroso. Agora imagine alguém sendo colocado ali, sem uma anestesia, sem nada, e o cravo descer e atravessar as suas mãos. E essa dor, ele sofreu por mim e por você. É para você imaginar nesta noite o caminho que ele começou. Ele estava orando, ele sabia disso. Ele começou a sentir a dor, ele começou a sentir a angústia antes de ele estar pregado na cruz. Mas o que me chama a atenção é que mesmo assim, ele sai dali, ele é levado, ele é açoitado, ele passa por um caminho duro, tenebroso, carregando uma cruz, carregando um pedaço de madeira nas suas costas, pesado. Ele chega lá em cima para dizer: eu sei que eu vou ser crucificado. Ele é crucificado naquele momento, para que esta culpa que estava em você, que estava em mim, fosse removida da nossa vida, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E sabe que a coisa mais gostosa, porque a cruz de Cristo faz algo tão grande para nós, porque no versículo 15, ele vai dizer que despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele diz que depois de tudo isso, quando a morte achou que havia ceifado a sua vida, como faz com todos, no terceiro dia Jesus ressuscitou, tomou a chave da morte, do inferno, e disse: aonde está o teu aguilhão? Ele diz: você não pôde me prender. Por quê? Porque ele estava com todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E tudo isso para dizer que ele cancelou sobre a sua vida, sobre a nossa vida no dia de hoje, e dizer que o inimigo não tem mais poder sobre você, que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, que ele não comanda mais as suas coisas, que a partir do momento que você o aceitou como Jesus, ele é dono de todas as coisas sobre você. Aleluias! Que o poder das trevas não pode mais estar sobre a sua vida, que os grilhões do inferno não te prendem mais. E se porventura você entrou aqui nesta noite e você ainda acha que algo te prende, ele está dizendo: eu estou contigo, e tudo aquilo que te prendia, eu já quebrei sobre a tua vida nesta noite. Seja liberto no nome de Jesus. Aleluias! Pela cruz de Cristo os nossos pecados foram cancelados, a culpa removida e o diabo derrotado sobre todas as coisas. Mas ele disse algo depois: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo, ela removeu toda a culpa, todo o pecado, toda a mancha, porque pela cruz ele derramou seu sangue puro, que nos purifica de tudo. Mas agora ele diz: você que vem após mim,
E essa palavra é para mim e para você nesta noite. E para seguir a Cristo, crucificar-nos diariamente, é o que Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, na sua carta aos irmãos Efésios, no capítulo 12. O vosso culto com raciocínio, o vosso culto que seja agradável a Deus. A cruz que nós devemos levar, que Cristo veio dizer para nós, é seguir o seu exemplo. Ele diz: dizei a todos, se alguém quiser, e se alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você quer ir morar no céu? Você quer viver com Ele na eternidade? Negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo não é muito fácil. É deixar de algumas coisas. É não banalizar a graça que Deus derramou. É não fazer as coisas de Deus relativa, comum, como qualquer coisa desta terra. Porque o poder de Deus que emana nesta noite, neste lugar, o poder de Deus que é derramado neste lugar, nesta noite, Ele teve um preço caro, derramado por seu sangue na cruz. E Ele disse: eu vos dou poder. E este poder tem que estar em você, mas você tem que negar a si mesmo, e segui-lo, e fazer as escolhas certas na sua vida. E hoje é um dia de escolha. Hoje é um dia de escolha. Às vezes a gente passa tanto tempo da nossa vida fazendo tantas escolhas, e a maior escolha da nossa vida a gente não faz. Jesus, ele é tão simples nas suas palavras, tão claro, que Ele dá tantas oportunidades na nossa vida. Quando Ele celebrou a ceia, a Páscoa com os discípulos, Ele falou: de todos que aqui estão, um que está aqui vai me trair. E todo mundo ficou preocupado, porque ninguém sabia. Mas Ele disse: aquele a quem eu der o bocado molhado, este é que vai. Quando Ele chegou a Judas, Ele olhou a Judas e disse: Judas, Ele disse: filho, o que você tem que fazer, faça depressa. Ele estava dizendo: mas ainda dá tempo, se você não quiser fazer. Ele deu uma escolha a Judas. Quando ele sobe ao monte e que Judas chega para dar o beijo, ele olha para Judas e diz assim: amigo, a que vieste? Ele vai dizer: você veio, amigo. Às vezes eu fico pensando, Jesus chamando Judas, sabendo que ele ia entregar, sabendo que era ele que estava dizendo: olha, esse aqui é o Cristo, leve ele embora, é esse aqui. E ele dizendo: amigo, a que vieste? E Jesus estava dizendo: eu estou te dando uma escolha novamente, para você fazer uma diferença. E por isso que eu disse que Malaquias termina o seu livro dizendo: de fato eu, o Deus, não mudo, porque Ele é imutável. E aí quando Ele chega lá na cruz, Ele olha assim e diz: Pai, perdoa estes,
Ele está dizendo: perdoa a todos que me julgaram, que me entregaram, que me traíram, que esqueceram de mim, que viram os meus milagres e não viveram os milagres comigo, porque viram os milagres, viveram, comeram comigo na multiplicação, foram curados, e quando eles tinham a oportunidade de dizer: prende Barrabás e solta Jesus, eles gritaram para me crucificar. Mas perdoa eles, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso chama-se escolha.